mudanças no Enem, as opções de pré-vestibulares gratuitos para a população e a consequência da desistência por parte dos alunos, a expectativa de quem vai fazer a prova e, para passar aquele friozinho na barriga, dicas de como fazer o Enem com tranquilidade. Olá, eu sou a Tatiane Mediato e a partir de agora tu tem um encontro marcado comigo aqui no Conexão. E o tema de hoje é Enem. Você sabia que o Enem esse ano conta com algumas mudanças? Uma delas vai ser o fato das provas ocorrerem em 2 finais de semana, ao invés de acontecerem em um único, como eram nos outros anos. E para saber o que o pessoal achou, fomos às ruas. Faltando menos de um mês para o Enem, essa é a época que os vestibulandos começam a se perguntar o que esperar desse momento. Começa a bater o nervosismo, o estudo fica frenético. Então fomos até as salas de aula e nas ruas perguntar o que o pessoal está achando dessa mudança. Para você que não está sabendo, o Enem agora não será mais no sábado e domingo, e sim no domingo, o primeiro dia, um intervalo de uma semana e o segundo dia no outro domingo. Eu acho bom porque é muito cansativo 2 dias seguidos. Era cansativo tu fazer a prova no sábado e depois já no domingo ter que ir de novo. E aí tendo uma semana para descansar, um intervalo entre uma prova e outra, facilita a vida do estudante, eu acho. Eu acho que sim, eu acho que é menos cansativo e a galera consegue se preparar melhor. Tu acha que essa mudança agora, o Enem sendo num domingo, uma semana de intervalo e o segundo dia no próximo domingo, ajuda os participantes? Eu acho que ajuda, porque muita gente estuda, tá na universidade. Não tá na universidade. E aí, tem trabalho, tem outros compromissos, aí fica ruim no dia de semana, de segunda a sexta, porque tem gente que estuda sábado também. E aí, num domingo é mais fácil. É isso. E tu acha que esse intervalo também pode ajudar no descanso? E no estudo também, para revisar e memorizar mais, porque muita matéria para acumular, a gente fica meio que bugando, né? Aí numa outra semana de pausa a gente já estuda mais e aí tem mais chance de tirar mais uma nota melhor. Então, para nós é bastante interessante porque a gente percebe que o aluno ele tem um tempo maior para descanso, inclusive para pensar um pouco numa estratégia de prova, porque embora ele já esteja programando uma estratégia ao longo do ano, sempre que tu faz uma prova, tu faz a resolução de uma prova, tu consegue trabalhar melhor, enfim, com essas questões e organizar melhor o tempo, né? Então, é bastante válido isso, né? Achei bem melhor para o pessoal que vai fazer a prova, facilitou e aumentou o tempo, né? Em questão, não vai ser a prova de redação e a matemática junto, que são as 2 provas mais importantes, e separou, vai dar bastante tempo para fazer a prova, vai ficar mais tranquilo. A gente podia fazer a prova em 2 dias, tanto na área, na parte de cálculo, que era o mais complicado, fazer junto com a redação, misturava muito. Pelo fato de ter mudado, redação não ser mais junto com matemática, também ficou bem melhor, e o tempo também organizou, fica mais fácil, 2 provas juntas era bem complicado, né, 2 dias seguidos. É exacerbadamente vantajosa para quem tiver os melhores recursos para estudar entre essa pausa, disponibilizados aqui no Michigan. E tu acha que tu vai ter esses recursos? Eu tenho. O que tu quer fazer? Eu engenharia eletrônica. Você sabia que a Prefeitura de Pelotas e o UFPEL oferecem opções de cursinhos gratuitos para alunos inscritos no Enem? São cursinhos com as mesmas qualidades dos particulares. O curso Pré-Enem nos bairros é um projeto que foi criado pela Prefeitura de Pelotas com o objetivo de preparar estudantes para o maior exame educacional do Brasil. Todo ano, um cursinho é selecionado via licitação para ministrar as aulas em diferentes bairros da cidade. Tendo como novidade esse ano turma no interior de Pelotas e no Laranjal. O público-alvo são candidatos inscritos no Enem que tenham renda familiar de até 2 salários mínimos, como nos explica a atual diretora de Ações Inclusivas da SAS, Daiana. Então, o programa Pré-Enem nos bairros, ele é um projeto da Prefeitura, junto à Secretaria de Assistência Social desde 2006. Ele vem sendo realizado todos os anos com um número de 200 a 300 inscrições. Este ano foram 200.
E aí o que precisa, na verdade, para se inscrever são as pessoas de vulnerabilidade social, que gostariam de fazer o Enem, o vestibular, e não têm condições financeiras. Então a gente pede que tragam um comprovante de residência, um documento, um comprovante de renda de até 2 salários mínimos por família, para fazer essa inscrição. As aulas têm mais ou menos 6 meses de duração, é um curso intensivo, e é feito por algum curso que participa do pregão eletrônico da Prefeitura. Este ano é uma empresa de Santa Maria que ganhou a licitação, a empresa Photon. O mesmo curso que é oferecido para os alunos da cidade de Santa Maria são oferecidos para esses alunos, não tem diferença alguma, o material é o mesmo, os professores são professores qualificados, então é uma excelente oportunidade para quem quer fazer um curso pré-vestibular e não tem condições financeiras, então que nos procure. Geralmente as vagas são abertas no mês de maio, junho, é divulgado no site da Prefeitura, em toda a imprensa, então acho que é bem importante para quem tem essa vontade de fazer um vestibular e ter uma carreira profissional. Um dos principais tópicos abordados na conversa foi em relação à falta de procura e à desistência, que acaba trazendo como consequência um prejuízo para o projeto e preocupação dos responsáveis, como nos conta o secretário Longaray. Tá, então, falar um pouco da importância do pré-ENEM, né, que é uma medida, né, uma alternativa para quem não tem, né, o recurso para pagar um curso de qualidade, né, que promova a entrada ou ingresso numa universidade para as pessoas de baixa renda. O que está acontecendo nos últimos anos é a baixa procura. No início, muita gente se inscreve e depois a gente vê que a desistência é grande e acaba, no final, com 1/3 daqueles que se inscreveram no início. Isso vem acarretando uma diminuição no número de vagas, né? E a gente teme que isso, mais adiante, venha se extinguir o programa. Então a gente faz um apelo para a comunidade estudantil, sobretudo, para os pais dos alunos também, que venham, que usufruem desse benefício aí que o poder público municipal, a duras, né, penas, oferece, porque hoje o recurso público é escasso, então a gente gasta aí, né, o município gasta, paga um curso particular e o pessoal tem que aproveitar, tem que fazer disso aí o trampolim para melhorar a qualidade de vida, para ascender socialmente, né, e para ser alguém, né, que tem um curso, que a gente sabe que hoje em dia, para quem não tem um curso, o mercado de trabalho é muito restritivo, né? É difícil você alcançar um lugar ao sol sem ter uma faculdade. Então a gente faz esse apelo à comunidade para que busque aqui esse curso pré-ENEM. Ele é distribuído em várias unidades, né, dentro da cidade, inclusive na colônia e na praia, né, e que não deixe esse curso acabar, porque se não houver procura, nós vamos ter que extinguir. Então a gente pede que a comunidade use, né, e faça, né, desse curso, como eu já disse antes, um trampolim para o sucesso. Então, como eu havia comentado contigo antes, este ano nós abrimos 200 vagas, que no início achamos até que eram poucas, porque a procura era muito nas primeiras semanas. Tivemos os 200 inscritos e agora num levantamento, quase no final, que se encerra agora no dia 4 de novembro, nós temos apenas 103 frequentando. Então, isso fica ruim, porque tira a oportunidade de quem realmente quer cursar, que tem vontade de ingressar na universidade, acaba tirando a oportunidade de outras pessoas. Então a gente pede que, se a pessoa se inscreveu, que realmente curse, aproveite essa oportunidade, que não são todas as pessoas que tenham um curso de primeira qualidade, com professores qualificados. Aproveitem essa oportunidade que bate a porta ali de fazer o curso, e a gente escolheu ser somente noturno para poder beneficiar as pessoas que trabalham. A gente fez procuramos os melhores locais, os bairros mais procurados, colocamos no Monte Bonito, colocamos na praia, na Escola do Barro Duro, para que essas pessoas não tivessem que se deslocar até o centro da cidade. Colocamos esses lugares. Acabou que na colônia nós temos 3 alunos numa sala de aula, mesmo assim nós mantemos em respeito a estes alunos que estão frequentando, como mantemos também no Balneário dos Prazeres, com 6 alunos, se não me engano, que estão agora frequentando, em respeito a esses alunos que estão, né, que têm vontade realmente. Então é isso que a gente pede, que a pessoa se inscreva se realmente
tiver condições, se tem vontade, quer realmente ingressar na universidade, se não dê oportunidade para outros. É isso. Então a gente, né, faz esse apelo aí para o pessoal que se inscreveu lá no início, chegue até o final, faça o pré-ENEM, conquiste o seu lugar dentro de uma universidade, para a gente, no final, comemorar junto. E agora que a gente já te mostrou um pouco mais desse projeto pré-ENEM nos bairros, vamos para o desafio, outro pré-vestibular totalmente gratuito oferecido pela própria UFPEL. Criado há 24 anos, o Pré-Vestibular Desafio é um projeto de extensão da Universidade Federal de Pelotas. Esse trabalho é outra opção para os alunos de baixa renda que já terminaram ou estão terminando o ensino médio e desejam ingressar no ensino superior público. Bom, eu sou coordenadora do projeto de extensão Desafio, que ele é um projeto que está com mais de 20 anos de existência e está diretamente ligado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pelotas. Ele é mantido pela universidade e ele tem, dentro desse projeto, ele conta com os alunos da universidade, que são os professores, com bolsistas que fazem a organização administrativa desse projeto e recebe alunos da comunidade. E eu ia te pedir para te contar a história do curso, só que tu me disse que tem uma pessoa que pode contar isso melhor ainda que tu, não é? Isso, exatamente, porque assim como o projeto de extensão, ele gera várias pesquisas. Uma dessas pesquisas é uma dissertação de mestrado que acabou de ser defendida por uma das professoras voluntárias aqui no projeto, que é a Jo. Então eu peço que a Jo fale, que ela tem mais propriedade do que eu para falar da história do projeto. Então, eu sou a Jo, eu sou professora de Química aqui no Desafio, desde o ano de 2011. E o Desafio ele nasce no ano de 93, aqui em Pelotas, a partir do movimento estudantil, mais vinculado aos sindicatos. Depois de um tempo, por volta de 2 ou 3 anos, ele começa um processo de institucionalização pela universidade. E esse processo, vinculado, né, essa institucionalização, ela ocorre com o projeto sendo vinculado à Pró-Reitoria de Extensão, e isso acaba trazendo algumas melhorias para o projeto, como o espaço físico, por exemplo, porque quando o Desafio ele nasce, ele não tem um espaço físico como o que a gente tem hoje. Então, o projeto, além de ser um preparatório para o Enem, ele tenta muito trabalhar com essa questão de cunho político e social, certo? Porque a gente tem alunos aqui que são o nosso público-alvo, é a comunidade de Pelotas, que existe em vulnerabilidade social. Então, é esse público que a gente procura atender. A gente tenta trabalhar com princípios de educação popular em Paulo Freire, que tem muito forte isso, de trazer os saberes dos alunos para dentro da nossa sala de aula. E, além de ser um espaço de formação de alunos, né, e preparatório para o Enem, que a gente tenta trazer essa articulação política, também é um espaço de formação para os alunos da universidade. Eu, há pouco tempo, defendi a minha dissertação de mestrado, que eu olhava para esse espaço como um espaço de formação de professores, porque, anualmente, a gente tem aproximadamente 70 professores aqui que trabalham como voluntários, né, a maioria de cursos de licenciatura, que exercem a docência aqui no espaço. Então, além de ser um preparatório para o Enem, que busca essa questão do cunho político, do cunho social, a gente também tem no Desafio um espaço que é um espaço de formação de professores, das pessoas que estão se formando profissionais dentro da Universidade Federal de Pelotas. E aproveitando aqui a matéria, como é que os professores podem chegar até aqui, os alunos da UFPEL, para serem professores? Então, normalmente, quando as disciplinas ou a área de conhecimento, por exemplo, ciências da natureza, está precisando de um professor, a gente faz uma divulgação no site da UFPEL, nos grupos do Facebook, na mídia, no site, né, da UFPEL, como eu já havia dito, que está abrindo essa seleção para professores. A seleção acontece com cada disciplina tem uma forma de selecionar os seus professores, mas normalmente é uma mini aula que a gente chama de 10 minutos, que a pessoa prepara, e uma entrevista, assim, com alguns conceitos que são cruciais aqui para o trabalho do Desafio, que é a questão da inclusão social, do voluntariado e do combate ao preconceito, que é o que eu digo que é o tripé do Desafio, que a gente sempre tenta trabalhar muito fortemente com essa perspectiva. Então, é a partir de uma entrevista e de uma mini-aula, mas normalmente é quando a disciplina ou a área de conhecimento precisa de um professor voluntário para dar aula.
O curso atende 2 turmas no turno da tarde e 2 no turno da noite. Assim como na opção anterior também foi citado o grande número de desistências. Mas os alunos que se mantêm até o final fazem questão de agradecer o projeto. E a Mariana vai contar aqui um pouco mais pra gente como é estudar aqui e como tá a preparação para o Enem. Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana, tenho 19 anos, eu faço parte do curso Desafio. E o desafio está sendo muito bom para mim, porque além de ser um curso de graça, ele está me ajudando bastante. Eu participo desde o início do ano e é um curso bem bom, assim, bem legal. Mariana, teu primeiro Enem? Não, mas já é meu terceiro Enem. Tá tentando para quê? Medicina. E esse ano, como é que tá o coração? Acho que esse ano vai ou não tá criando muitas expectativas ainda? Acredito que sim. Se Deus quiser, eu vou conseguir. E agora, para finalizar, o que tu deve estar te perguntando? Mas e a forma de ingresso? Bom, o ingresso acontece 2 vezes ao ano, uma para o curso extensivo, que é no início do ano, e outro para o curso intensivo, e é feito uma divulgação na comunidade e uma seleção aqui no próprio desafio. Vamos para o intervalo. Não sai daí que o Conexão já volta, te trazendo mais informações para o Enem que está chegando. Todas as vidas são diferentes. Por isso somos iguais. Atendimento particular à ACD. A mesma qualidade para todos que precisam. A melhor ação. Todas as quintas-feiras, ao vivo, às 7h30 da noite, a gente tem um encontro marcado aqui na Conecta TV. Durante 1 hora, são debatidos os mais diferentes assuntos por pessoas que entendem, são especialistas no tema a ser debatido. O programa tem 2 horários alternativos, sextas às 6 horas da tarde e domingos ao 12h30. Eu estou te esperando para ficar entre nós. São 20 anos no mercado em ferragem e material elétrico, que vai do mais simples ao sofisticado. Com atendimento personalizado. Vamos ver com o Wilker o que temos no setor de chuveiros. Luana, aqui no Max Material Elétrico nós trabalhamos com as melhores linhas de chuveiros e torneiras elétricas do mercado, que certamente atendem a todos os nossos clientes. E diante desse nosso inverno rigoroso que temos aqui no sul, nós trabalhamos com chuveiros de muita potência, como os chuveiros da Hydra, Lorenzetti, Tramontina. São chuveiros de primeira linha que certamente vão satisfazer toda a nossa gama de clientes. Além de luminárias para todos os estilos e bolsos. Fran, temos algum diferencial na loja? Claro, Luana. Trabalhamos também com a linha de painéis LEDs, importação própria do Grupo Missions, com qualidade e ótimos preços.
dos maravilhosos lustres de cristal, a lâmpada. Tudo o que você precisa encontra na Max Material Elétrico. Somos distribuidor de conectores e derivadores da linha Derce, que proporcionam mais economia, segurança e eficiência para sua casa. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h15 às 6h15 da tarde. Aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia. A Clínica Psicopedagógica Carla Belém, há 5 anos, proporciona qualidade de vida a crianças com dificuldade de aprendizagem. Meninos e meninas de 4 a 9 anos de idade que apresentam necessidades especiais como autismo, síndrome de Down, transtorno de déficit de atenção, entre outras. Aqui o universo é mágico e todo dedicado a elas. As atividades são desenvolvidas ou adaptadas pela pedagoga, psicopedagoga clínica e especialista em atendimento educacional especializado Carla Belém. Cada espaço tem uma finalidade e cada criança tem uma maneira diferente de tratamento. São brinquedos, jogos psicomotores que vão desenvolver, por exemplo, o raciocínio lógico, a concentração. O painel sensorial, mãozinha, gato, até uma mesa virtual digital. Afinal, a tecnologia está aí e tudo que possa ajudar é bem-vindo. A Clínica de Psicopedagogia Carla Belém fica na Avenida Domingos de Almeida, 1146, Sala 7. Telefone 53-3306-3990. Site www.carlabelém.com.br. Quase toda a parte do nosso corpo é feita de água. E a terra só tem um pouquinho de água. A gente deixa a torneira todo dia ligado. Fecha. Você pegar um balde, pegar a água onde lava as roupas, aí lava o carro. Eu cuido com muito carinho a água. O planeta é lindo demais, a gente não pode deixar ele morrer. Estamos de volta com o segundo bloco do Conexão. E o tema de hoje é Enem. E a repórter Vitória foi conferir como está a preparação e a expectativa, tanto para quem está enfrentando o Enem pela primeira vez, como quem já está tentando há alguns anos. O Enem conta com milhares de participantes, alguns encarando a prova pela primeira vez, e já outros são veteranos no Exame Nacional do Ensino Médio. Eu faço a prova desde 2013 e esse ano vai para mais uma prova, é a 5ª prova. E eu vou tentando o Enem, na maioria das vezes eu tentei o Enem para alcançar o odonto, como a ampla concorrência é bem concorrida, né?
Cada ano eu tinha que tentar de novo, porque nunca era o suficiente. Aí, em 2015, eu entrei para Química de Alimentos, não fiquei feliz. Aí, de novo, eu mudei de faculdade, e agora eu tô aqui na Psicologia. Mas, embora satisfeita com a minha faculdade, de novo eu vou tentar mais uma vez para mudar para Medicina. Para a Júlia, que já está no seu 5º ano de Enem, a prova mexe muito com o psicológico do participante. Cansa muito o psicológico, afeta muito o nosso psicológico e o nosso físico, né? E principalmente emocional, porque não tem estrutura que aguente. Já para a Natália e para a Alexia, que estão indo para o seu primeiro Enem, a preocupação com a prova veio no último ano do ensino médio, com a decisão de qual curso escolher. Depois eu vou fazer primeiro Educação Física e depois Medicina. E tu, Natália? Psicologia. E vocês sempre quiseram esse curso ou decidiram esse ano? Eu decidi esse ano. Eu também. E como é que tá a preparação, assim, vocês estão estudando desde o início do ensino médio ou começaram a dar bola só esse ano? Eu comecei desde o início do ano para ir estudando, dando uma revisada na matéria dos outros anos e fazendo as redações também. Eu também, porque a gente se importa mais agora. Reta final. No primeiro ano do médio eu não sabia muito bem o que eu queria e também... Basicamente é isso. Tu começa a se preocupar muito, porque é uma coisa que tu quer. É o resumo da tua vida inteira. Tu tá numa escola e chega num terceirão, que é uma pressão, que tu tem que decidir o que tu quer. Aí tu baixa a cabeça e estuda. E como é que tá o psicológico agora, faltando um pouquinho mais de uma semana pra prova? Tá bem nervoso, assim. Só que não tem muito o que fazer, porque reta final só vai. No momento eu tô mais tranquila, mas eu acho que quando se aproximar mais da prova, eu acho que vai bater o nervosismo mais, assim. E vocês que não conhecem a prova, o que estão esperando, assim? O que vocês acham que vão abrir o caderno de prova e vão olhar, assim? Não, eu acho que não vai ser um impacto tão grande, porque desde o início do ano a gente já faz questões do Enem. Até desde o primeiro ano, eles colocam na prova exercícios do Enem. Então, acho que vai ser mais tranquilo. Boa sorte para vocês consigam passar no vestibular. E se tu vai fazer o Enem ou conhece alguém, fica ligado nas dicas para deixar o nervosismo de lado e pôr em prática teu conhecimento. Já praticamente na reta final para o Enem, quais são as tuas dicas? Bom, existem dicas no sentido de como conduzir esses estudos finais, né, esses detalhes, e também em questões mais emocionais, digamos, né, que também são coisas importantes para a prova, tá? Mas pensando antes da prova, o que pode ser feito? E eles ficam pensando, o que eu estudo agora, né, nesse momento, o que eu faço? Bom, uma dica que eu dou em relação a isso, né, é utilizar o nosso próprio assim, conhecimento sobre nós mesmos nesses momentos, né? Então, fazer uma breve leitura dinâmica assim, em relação a todo o material que se tem, né, que se estudou, os livros, as apostilas, os cadernos, uma leitura dinâmica e passando os olhos sobre os conteúdos e se perguntar o que eu sei sobre isso, tá? E tentar se explicar em poucas palavras o que eu sei sobre tal assunto. Se você sente que tem um buraco, você não consegue se explicar aquele assunto, esse é um assunto que vale a pena você dar alguma certa prioridade, tá? A gente chama isso de metamemória, é o que eu sei sobre o que eu sei. Tá? E esse costuma ser um termômetro interessante sobre o que priorizar, porque é muita coisa. Se for resolver revisar tudo, na verdade é o que a gente faz durante o ano inteiro, né? Então, parou nesse assunto, anota o assunto tal, vamos pensar, sei lá, Revolução Industrial. Então anota num papelzinho, depois você vai ter uma lista de uma série de conteúdos e você pode priorizar a partir dali. Claro, pensando em Enem, né, isso a gente pode usar para diversas provas, mas pensando em Enem, a gente tem que levar em consideração a prova em si. Tá? Ela é dividida em 5 provas. Tá? Então, tu tem ciências da natureza, linguagens, ciências humanas e matemática e a prova de redação. Se você pegar essas 5 divisões, existem 2 que vão ter não vou dizer uma importância, mas é uma parte maior da prova, né? Porque matemática e redação são 40% da tua prova. 20% matemática e 20% redação. Linguagens é dividida entre português, literatura, redação, português, literatura,
natureza, vai ser química, física, humanas, história, geografia, filosofia, sociologia. Então, matemática e redação são coisas que você tem que ir preparado para essa prova. Então, desses assuntos, talvez priorizar matemática e treinar bastante a redação. Se eu tivesse que orientar alguém, isso é o que é importante agora, né? Seriam essas as dicas em relação aos estudos. Agora, uma coisa que me perguntam bastante, né, é em questão e como é que eu faço com a questão da ansiedade? Então, tem duas ansiedades que a gente pode pensar assim, que é esse nervosismo pré-prova e o nervosismo durante a prova. São coisas que a gente lida de formas, apesar de ser muito semelhantes, a gente lida de formas um pouco diferentes. Tá? Primeira questão, pré-prova. Tá? Os jovens, ou nem tão jovens, que hoje em dia uma boa parcela da população está fazendo a prova de novo, em busca dos seus sonhos, que é algo muito interessante, né? Mas eles depositam muitas expectativas em relação a essa prova, o que faz com que crie a sensação de que é tudo ou nada. Não é tudo ou nada. Essa prova ocorre todos os anos. Existem outras provas que você pode fazer, né, em relação ao vestibular. Muito pessoal da medicina sofre muito com isso, com a competitividade, né? Mas a primeira coisa assim, a sua vida não é essa prova. Isso é mais uma prova que você vai fazer, tá? Mas como você pode gerenciar essa ansiedade, né? Então, primeira coisa, compartilhar essa sua angústia com as pessoas ao seu redor. Sabe? Poder contar com os amigos, poder contar com os colegas se você faz algum cursinho, algum tipo de preparação e principalmente poder contar com a família. Então, compartilhar, divide, exaure esse assunto, fala, eu estou nervoso e fala bastante sobre isso, que quanto mais você segurar isso, mais isso vai ocupar espaço e isso vai te pressionar, vai te dar essa sensação de angústia, de que as coisas não vão dar certo. Então, bota para fora, tá? E isso é uma dica que eu dou bastante para os familiares também. Então, agora essa dica não só para quem vai fazer a prova, mas a família tem um aspecto fundamental nesse momento. Né? Então, a família tem que passar a sensação de segurança, tem que apoiar, incentivar, não se dedicar muito agora à questão das coisas que não deram certo, mas salientar muitas coisas que foram feitas de forma correta, sabe? Estimular a esperança em relação a essas questões que fazem toda a diferença em a pessoa estar pronta ou não para a prova no momento. Que pode ter estudado bastante o ano inteiro e chegar na hora e não conseguir desempenhar. Tá? Então a família tem um papel importante, acolhe, pergunta, insiste, leva até o dia da prova. O máximo que a família puder participar de produzir conforto é sempre muito interessante. Tá? Agora, aqueles momentos antes da prova também eles podem ser um pouco mais angustiantes ainda, porque tá chegando a prova, você começa a ver os outros candidatos, você começa a criar toda aquela situação. E além de tudo, tem uma coisa que acontece que, no meu ponto de vista, às vezes é até um pouco torturante, que é aquela quase 1 hora que o candidato fica preso na sala esperando a prova começar. Claro que isso, em termos logísticos do Enem, é importante, porque tu imagina você gerenciar uma prova que é no Brasil inteiro. Tem que ter esse tempo para organizar os processos e que todos consigam começar na mesma hora. Só que aquilo, às vezes, é como se você estivesse indo para a forca, né? Existe algo que você pode fazer em relação a isso também, tá? Algumas técnicas de relaxamento, né? E uma bem simples de fazer é uma respiração. Uma respiração que você pode fazer da seguinte forma: fique confortável na sua cadeira. É claro, às vezes as cadeiras não são tão confortáveis, mas se joga um pouco, sabe? Fecha os olhos e você pode fazer a seguinte respiração. Você inspira, conta até 4, bem devagar, assim, 1, 2, 3, 4, depois solta essa. Então, expira também por 4 segundos. Faça isso mais ou menos umas 4 vezes, né? Ou se quiser pode ficar fazendo um pouco mais, porque o que acontece? Quando nós estamos respirando, o mecanismo que controla essa respiração consciente, ele não funciona ao mesmo tempo que o que regula a ansiedade. Então, quando nós estamos respirando, a gente está naturalmente desligando, vamos dizer assim de uma forma bem simples, né? Desligando o mecanismo automático da ansiedade. E aí isso vai nos relaxando. E quanto menos ansiosos nós vamos sentindo, a chance de nós continuarmos nos sentindo menos ansiosos e aí por diante mais concentrados para a prova, aumenta. Então uma pequena respiração pode ser o suficiente para assim, te dar a largada e você começar a fazer a sua prova. Tá? E aí tem uma última ansiedade que costuma pegar o pessoal também, tá? Que é a seguinte:
você tem certeza que sabe a resposta daquela pergunta e dá o branco, né? O famoso, a gente escuta bastante sobre o branco. O branco também é um fenômeno bem fisiológico, que é quando nós temos um pico muito alto de ansiedade e estresse, o que acontece? O processo de memorização, a última etapa é o quê? É lembrar. Você pode ter estudado super bem, ter conseguido revisar bem e simplesmente não conseguir lembrar na hora, porque são processos fisiológicos diferentes. E aí que está a sacanagem. A ansiedade e o estresse liberam uma substância que bloqueia fisiologicamente esse processo de lembrar. Só que o que acontece? Quanto mais você sente tal branco e mais você insiste nesse assunto, mais ansioso você fica e dificulta ainda mais que você lembre daquela resposta. Você pode tê-la. Qual que é a dica que eu dou em relação a isso? Tá? Se isso acontecer, você tem a sensação que você sabe essa resposta e deu branco, vai fazer outra coisa. Vai para a prova, eu estou na prova de física, vai para a de biologia se você se sente bem. Troca essa questão. Por que acontece? Quanto mais você vai insistir, maior a probabilidade de você não lembrar. Então vai fazer outra coisa. Porque talvez se você pegue uma outra questão que você tem familiaridade, a sua ansiedade baixa. E nesse abaixar a ansiedade, o seu cérebro automaticamente ainda está procurando aquela questão. No que baixa o suficiente, reduz o nível dessa substância que é o cortisol, aí, às vezes, naturalmente, vem aquela lembrança. Por isso que muita gente, quando sai de uma prova, não só do Enem, de uma prova geral, o nosso telespectador pode lembrar, saiu da prova, era aquilo. Por quê? Porque daí baixou a ansiedade da situação e a lembrança veio, porque você tinha ela. Então, ir para uma situação que você se sente mais seguro pode ser bem interessante. Tá? Uma última dica de prova, tá? Que eu dou é a questão de que o Enem ela é uma prova muito extensa. 90 questões e no primeiro dia tem a redação ainda. Claro, você tem 1 hora a mais, mas não dá para dormir muito no ponto. Existe uma técnica, a gente trabalha lá no curso, que é garimpar pontos. Né? Vocês têm que entender que o Enem ele atribui pesos diferentes. Não é tão simples assim, tá? Há questões com níveis de dificuldades diferentes, tá? E depois esse cálculo não é um cálculo bruto, você acertou 70% da prova. Não, é baseado, assim, o quão coerente foi a sua prova, né? Se você acertou poucas questões fáceis e algumas difíceis, esse cálculo vai chegar à conclusão de que não foi coerente, foi mais ao acaso, e isso tem uma nota mais baixa. Então, garimpar pontos é o quê? É você conseguir fazer todas as questões que são mais fáceis e depois indo para os níveis médio e difícil. Claro que você não tem essa informação antes. Então, o que você faz, em termos práticos? Você lê uma questão, você sabe fazer, você faz. Você lê uma questão, você vê que ela é mais complexa do que você consegue fazer, você tenta fazer e está muito trincado, bota um asterisco do lado, vai para a próxima. Você foi para a próxima, conseguiu fazer? Ok. Você foi para outra, você não tem nem ideia, 2 asteriscos e vai para a próxima. Por que acontece? Assim você vai poder, pelo menos, ler toda a prova, porque tem muita gente que sai da prova e diz, eu tenho 20 questões. Chutou 20 questões de 90, a chance de passar é baixa. Tá? E quando você faz isso, você consegue ler todas as questões, você consegue executar todas as questões que você teria capacidade de fazer, e além de tudo, você vai ter uma prova que é coerente. Tá? O tempo que sobrar, você vai para as questões que tem 1 asterisco, e se ainda sobrar tempo, você se perde naquelas que tem 2 asteriscos que você não conseguiria fazer naturalmente. Tá? Então você vai ter uma prova coerente, você vai ter conseguido fazer toda a tua prova, e com certeza a tua nota vai ser muito maior. Muito maior. Tá? Só para dar um pequeno exemplo, se você acerta as 20 questões mais fáceis de matemática, a sua nota vai por volta de 680. Se você acerta as outras 25 só, da média para difícil, a sua nota é 320. Assim, de uma forma bruta. Tá? Então é importante ter coerência de prova, não é só fazer o máximo de questões, é fazer de uma forma coerente. Seriam essas as dicas que eu tenho assim, de um aspecto grande. Né? Claro que o ano que foi feito ele é importante em relação ao desempenho, mas agora são detalhes finos que, se forem levados em consideração, podem fazer com que você tenha uma boa prova e, se tudo der certo, e eu espero que sim, consiga entrar na universidade e ser muito feliz. O Conexão de hoje fica por aqui. Se tu gostou, não esquece de nos acompanhar nas redes sociais e no site que está passando aqui embaixo. Boa prova e até a próxima!